Olá, meus caros, comentário no conteúdo edificante. Vamos falar de política. Eu quero criar um quadro aqui falando de política que seja chamado de Momento da Política. Deixe seu like e se inscreva no canal se porventura não é inscrito. Nessa primeira edição nós vamos falar acerca de Jean Willis, de Hamilton Mourão, o vice-presidente da República, e também de Bolsonaro. A respeito de Jean Willis, como já é disso conhecido por muitos, saiu nos noticiários, que ele estaria abandonando o seu cargo, não tomaria posse do terceiro mandato no dia 1º de fevereiro. Informação essa confirmada pela sua assessoria. E teria passado o bastão para o suplente, que é o Davi Miranda, nome dele. E que também é outra pessoa que é homossexual assumida e também tem engajamento em pautas do movimento LGBTI. E ainda cabe destacar que ele tem relacionamento homoafetivo ou é quase que casado com um camarada que tem bastante influência na mídia internacional. Segundo o comentarista Caio Coppola, do Morning Show da Jovem Pan, na realidade, Jean Willis poderá sim sair do Brasil, mas como um herói, para fazer não o que ele já tem feito há muito tempo no Brasil, já está até cansado, mas sim no exterior, a militância da pauta progressista do movimento LGBTI. E sair como herói pelo fato desse apoiador, Davi Miranda, o marido dele, ter influência no campo internacional. Inclusive foi ele que vendeu a ideia do que aconteceu com Lula ser golpe para a imprensa internacional. E assim sendo, desconstrói aquela ideia que eu falei no vídeo anterior a respeito de Jean Willis, que ele não sairia no Brasil, apenas estava criando um factoide, um conflito, querendo demonstrar que Bolsonaro é intolerante, que há uma onda terrível do conservadorismo, etc. Na realidade, se ele sair é para fazer mais militância ainda. E aí você percebe a diferença daquele que faz militância para aquele que é homossexual, lésbica, travesti e fica apenas no seu mundinho, vamos dizer assim. Ou seja, não está querendo colocar de goela abaixo a sua opção sexual. Quer apenas ser respeitado como uma pessoa normal ou comum, um cidadão que tem direitos e deveres. Se você for, por exemplo, investigar a vida de Clodovil, que era homossexual assumido, ele tinha essa postura, esse posicionamento. Ele não queria engajar no movimento ativista, porque, como ele dizia, eu dava a entender, ele não queria colocar sua opção sexual como regra, muito menos fazer militância ou causa política. Tinha outros interesses que ele queria, então, realmente correr atrás para fazer o bem para toda a sociedade. E no caso do Jean Willis, a coisa é tão assim perversa e até mesmo clara que se você for pegar as últimas votações que ele teve no primeiro mandato, em 2010 e 2014, essa de 2018 foi a menor. Em 2010 me parece foi 30 mil. Em 2014 foi expressiva, né? Passou mais de 100, 200 ou 300. Já em 2008 ele foi o último deputado eleito pelo Rio de Janeiro com 24 mil votos. Por pouco ele não conseguiu. E também na primeira ele conseguiu por conta daquela questão de ser arrastado por um outro. No caso era pelo Alencar, né? Chico Alencar. Então você percebe que o Jean Willis já está perdendo a credibilidade entre até mesmo aqueles que são lésbicas e homossexuais no Brasil. Por conta desse desgaste, ele que está alçando novos ares ou posicionamentos. Essa é a grande verdade.
Porque se você for analisar quem votou em Bolsonaro, você vai perceber que teve gente lésbica, bissexual, homossexual que votou. O problema não é ser ou ter essa opção sexual, o problema é a ideologia. Fato é que o Fernandes, que é um uruguaio, eu falei naquele vídeo, ele é homossexual declarado, votou e fez campanha para o Bolsonaro. No vídeo que o Nando Moura postou na posse do Bolsonaro, estava ali abraçado com ele, um homossexual e uma lésbica. Então o problema não é esse. Essa questão de dividir para somar, né? Criar o caos, dizer que o Bolsonaro é homofóbico, dizer que todo o cristão é homofóbico, isso é uma artimanha maléfica, maligna da oposição esquerdista, extremista, porque eles tentam vender a ideia que os cristãos são extremistas. Na realidade, quem são eles. Por exemplo, você vê no YouTube vários vídeos onde gays, homossexuais, lésbicas desse movimento LGBTI estejam falando contra a palavra de Deus, rasgando a Bíblia e comendo, enfiando ela no ânus. Você encontra, assim como artigos sacros, eles querendo, de fato, menoscabar a fé dos outros, desrespeitar e tal. Como que eles querem respeito se eles não são respeitados? Por isso, entendendo essa verdade, muitos que não fazem parte desse movimento, mas que são gays, lésbicas, fizeram a opção de votar em Bolsonaro e ter essa concepção. Bom, se eu quero ser respeitado, eu vou respeitar a fé do outro. Se eu quero ser respeitado, eu vou defender o que é o cristão que de fato ama o seu próximo, que deve amar, né? Que não pode haver intolerância, intransigência de ambas as partes. E com esse novo pensar, a turminha foi perdendo espaço político, turminha ativista do LGBT, vai estar aí gritando, né, ecoando por aí. Mas não vai surtir mais efeito não, porque o povo está acordando, está diferenciando as coisas, está vendo a diferença, né? Então a turma do PSOL, aliás do PSL, perdão, teve até comemorando aí, entre aspas, agora vai, foi tarde, tchau querida. Não pode ser bem assim, ele vai ter muito mais força com gente de fora contra o governo Bolsonaro. Inclusive tem ONGs como do vocalista do U2, que tem aparelhamento com o PT, ligamento com Lula e tal. Inclusive ele fez um show chamando Bolsonaro de demônio e tal, que vai dar força à figura de Jean Willis. Inclusive saiu na imprensa, reveria, né? Perdoa a redundância, saiu, né? Na realidade, tá aí, você escuta qualquer rádio, qualquer notícia, tá, olha, o jornal The Guardian, o jornal The New York Times, os jornais grandes aí da mídia estão falando, né? Estão com, inclusive até a OEA lamentando. É lamentável. E outra questão a ser meditada, quantos políticos são ameaçados e não deixam seu cargo? Engraçado que o Jean Willis foi ameaçado, mas quem levou a facada foi o Bolsonaro. Só para pensar, eu não estou defendendo o Bolsonaro, eu só estou tentando mostrar para vocês como é o certo, separar o joio do trigo, porque esse Brasil de separar, de dividir para somar, realmente é lamentável. Bom, gastei até bastante tempo e saliva aqui para falar acerca desse caso. Não era o que eu previ, porque tem outras coisas a ser faladas. Vamos falar agora. Hamilton Mourão está virando o queridinho da mídia tradicional. O Hamilton Mourão, que esteve aí durante quase uma semana no poder, na presidência, assinou um decreto para, segundo a imprensa, ainda mais ser forte ou ser, vamos dizer assim, draconiano a questão do revelar as informações confidenciais públicas, tá? No entanto, ele deu posicionamento na Globo News que não seria bem assim, que na realidade ele tirou essa posição draconiana e tal. Ele entrou em polêmica nisso. No entanto, a mídia gostou porque ele começou a tratar o pessoal com carinho, deu entrevista à mídia tradicional, foi na Globo News, etc. A realidade é que Hamilton Mourão, ele é do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB,
que tem como presidente Levi Fidelis, que fez campanha para Dilma e para Lula, respectivamente em 2010 e 2014. Então tem um viés de esquerda com toda certeza, não tem como eliminar isso. E, obviamente, que a mídia está querendo puxar o saco dele para ele ser um pouco diferente. Ele tem demonstrado ser um pouco diferente, tentando corrigir as atrapalhadas, entre aspas, do Bolsonaro, mas isso com fito político, com toda certeza. Tanto é que ele, na campanha, chegou até mesmo a atrapalhar um pouco o Bolsonaro quando disse numa entrevista ou palestra que iria acabar, né, que seria algo terrível, o 13º salário. E isto tem que ser lembrado com muito cuidado, porque quando ele falou isso, prejudicou o Bolsonaro um pouco, a ponto de ele dizer que aquilo ali seria uma canelada e que o presidente era ele. E Mourão deu outras caneladas também. Então, aquela fala do filho do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, dizendo que os inimigos não são necessariamente a oposição, esquerda e tal, mas sim aqueles que estão como aliados, é verídica. Né? E agora nós temos um porém, aí eu entro já com o assunto Bolsonaro, que no dia 28, agora segunda-feira próxima, ele vai se submeter à cirurgia para a retirada ou removida da bolsa de colostomia, aquela que ele usa ali para, então, defecar, né, fazer essas necessidades vitais. E essa cirurgia é de muito risco, pois vai ser aberto tudo novamente. Na última cirurgia, ele levou 32 ou 33 pontos, essa pode ser até mais. E se não ocorrer tudo bem, que não voltar o intestino, né, vai ter que fazer uma nova cirurgia. Vai ter desgaste para o corpo físico dele e também pode culminar em algumas problemáticas maiores, inclusive tem sim risco de morte. Inclusive o Bolsonaro fala num vídeo aí que ele foi recomendado, né, ou teve a recomendação dos médicos para não se desgastar muito quando foi agora para o Fórum Econômico Mundial em Davos. Por isso que ele não deu algumas entrevistas, né? E o pessoal fica aí questionando a ideologia dele, mas não vê que ele é um ser humano, que ele sofreu uma facada, né? E aí diz que é fake a facada. Né? O Bolsonaro é que ele tem um posicionamento muito de militar mesmo, de gente que não abaixa a cabeça por nada, porque na realidade ele deveria ficar em repouso. E outra questão ainda envolvendo Bolsonaro e Hamilton Mourão é que, segundo informações, alguns militares estão um pouco incomodados, e o próprio Mourão, pelo fato de Bolsonaro não passar a presidência para Mourão a partir do dia 28 de janeiro. Né? E, segundo informações, Bolsonaro estaria em casa, fazendo alguns decretos, assinando alguns decretos, fazendo algumas coisas. Não sei, pode ser, obviamente, algo jogado pela mídia para criar dissensão. Mas, sendo isso verdade, né, nós temos aí uma certa preocupação ou até cautela do próprio Bolsonaro. Nós sabemos que se ocorrer qualquer tipo de fatalidade, o vice assume, como foi no caso quando faleceu Tancredo Neves, que José Sarney assumiu. Agora, isto, se for comprovado, né, dele não ter passado, não ter deixado ele continuar como presidente, após ter vindo de Davos, já que vai se submeter à cirurgia, no mínimo 15 ou 30 dias vai ficar de repouso, já demonstra alguma preocupação. Vamos ver nos noticiários se isso procede, mas fato é que me vem na memória exatamente a fala do Carlos Bolsonaro em novembro de 2018, falando, olha, que os inimigos podem ser os aliados. Inclusive eu fiz um vídeo, coloquei na comunidade, da questão da pátria de Gadu, que é o mais perigoso mesmo, não seria tanto o Bolsonaro, mas sim o Hamilton Mourão, porque tem ligação com o militarismo, né, para implementar um golpe militar do estoque, e também a questão da maçonaria. Lembrando que o Hamilton Mourão, ele tem apoio de boa parcela aí, dos militares, né, e poderia até ter mesmo do pessoal da esquerda, como já disse, por conta do partido dele que tem um viés esquerdista, né? Então, todo cuidado é pouco e nós vamos ter que esperar, obviamente, as coisas acontecer, mas pode suceder isso que a gente está falando. E não é nenhuma
teoria da conspiração, como muitos chegam a dizer, é isso, é aquilo, né? Inclusive atacaram o Carlos Bolsonaro dizendo que ele vai atrás de teoria da conspiração, né? Mas não é bem assim. Isso pode ocorrer, tá? Então, o comentário aí político acerca das últimas notícias, são esses, né? Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva e até uma próxima oportunidade.